A noite deveria ser tranquila. A chuva caía desde o anoitecer, batendo nas janelas como 1000 punhos minúsculos. Mas dentro da casa dos Donovan, o trovão não era nada comparado à tempestade que rasgava a sala de estar. Saia, Ana, eu disse. Saia. A voz de Mark rugiu mais alto que o trovão lá fora. Seu rosto se contorceu de raiva, os olhos queimando com um fogo cruel que Ana nunca havia visto antes. Ana, grávida de 6 meses, agarrou a barriga como se estivesse protegendo seu filho ainda não nascido do veneno de as palavras do marido. Ela tremia, encharcada de medo, e não de chuva. Mark, por favor, ela sussurrou, com a voz embargada. Está chovendo. Para onde eu devo ir? Estou carregando seu criança. Mas o sorriso de escárnio de Mark a cortou como uma faca. Aquela criança. Não ouse chamá-la assim. É minha. Você não passa de um peso morto, Ana. Um fardo. Não tenho mais utilidade para você. As palavras a atingiram com mais força do que qualquer tapa que pudesse ter. Apenas o ano antes, ele havia prometido o mundo a ela. Agora ele a estava jogando aos lobos no meio de uma tempestade. Ela hesitou, as lágrimas se misturando ao som da chuva batendo no telhado. Por favor, Mark, pelo menos. Espere até de manhã. Não estou bem. Minhas pernas estão inchadas. Sinto-me fraca. A mão de Mark apertou o braço dela. Seu aperto de ferro e implacável. Bom dia. Não, Ana. Você está indo embora agora. Com um empurrão, ele a arrastou em direção à porta. O gesto violento a fez tropeçar. Seus chinelos escorregando na piso de madeira polida. O coração dela gritava para que ele parasse e se lembrasse do amor que um dia compartilharam. As noites em que sonhos sussurrados sobre criarem o filho juntos. Mas essas memórias não significavam nada para ele agora. Sua nova amante, Chloe, já havia tomado seu lugar na cama dele, sussurrando veneno em seu ouvido. Até que seu coração gelou. Mark abriu a porta com um puxão. Uma rajada de vento furiosa. E a chuva explodiu pela entrada, encharcando-os instantaneamente. Ana estremeceu, os calafrios cortando através dela como vidro quebrado. Fora, ele latiu, e com o último empurrão, ele empurrou-a para a noite furiosa. A porta bateu atrás dela, deixando Ana sozinha na varanda, chuva atingindo seu corpo frágil. Relâmpagos rasgaram o céu, iluminando seu rosto pálido, coberto de lágrimas e desespero. Ela desceu os degraus cambaleando, agarrando a barriga enquanto o bebê chutava lá dentro, talvez sentindo seu terror. A tempestade engoliu seu buraco. Cada passo era mais pesado que o anterior. Sua camisola grudada em seu corpo, seus chinelos já encharcada. Sua mente girava em descrença. Como poderia o homem por quem ela sacrificou tudo descartá-la? Como lixo? Ela havia desistido de seus sonhos, de sua carreira e até mesmo de seus amigos só para construir uma vida com ele. E esta era a sua recompensa. Abandono, humilhação, perigo. Um carro passou ao longe. Seus faróis lançando uma luz fugaz antes de desaparecerem novamente na cortina de chuva. Ana rezou para que alguém, qualquer um, haveria. Mas as ruas estavam desertas, a cidade adormecida. Sua respiração ficou superficial, seu peito apertado. A tempestade não demonstrou piedade. De repente, uma forma escura se moveu nas sombras no final da rua. Seus olhos se arregalaram, o medo a paralisou. Suas veias. Algo vinha direto em sua direção. A chuva não tinha piedade. Bateu contra o corpo frágil de Ana como se o próprio céu tivesse se voltado contra ela. Ela cambaleou para frente, uma mão segurando sua barriga inchada, a outra estendendo-se cegamente através das camadas de água. Sua camisola agarrava-se a ela. Pele, coberta pela tempestade implacável, e cada rajada de vento ameaçava derrubá-la. Seus chinelos encharcados e pesado, rangia a cada passo. A rua estava escorregadia, água correndo ao longo das sarjetas como rios. Ela mal conseguia enxergar mais do que alguns metros à frente. A chuva borrava tudo em um tom cinza. Cortina. O coração de Ana disparou. Seu bebê se mexeu dentro dela,
lembrando Ado, vida preciosa que ela precisava proteger. Ela sussurrou com os lábios trêmulos. Segure. Vamos lá, pequena. Mamãe não vai deixar nada acontecer com você. A sua voz falhou, desatando-se em soluços que a tempestade rapidamente engoliu. O bairro estava estranhamente silencioso. Luzes nas casas permaneceram fechadas, com as cortinas fechadas. Se alguém ouvisse seus gritos, eles os ignoravam, não querendo abrir suas portas para uma mulher. Jogados fora como refugos. Cada janela por onde passava refletia seu estado lamentável. Figura encharcada e trêmula, pálida como um fantasma, com os olhos fundos de desespero. Pernas doíam. Cada passo queimava como fogo. A mordida do cachorro em seu tornozelo latejava. Dor aguda irradiando a cada movimento. A ferida escorria sob o tecido encharcado, misturando-se com a chuva até que ela não conseguia mais dizer onde seu sangue terminava e a tempestade começava. Ana se lembrou do calor de sua infância. Casa. As canções de ninar suaves de sua mãe, o cheiro de pão fresco. Ela havia deixado aquele mundo para trás por Mark, acreditando em suas promessas, pensando que ele seria seu porto seguro. Agora tudo o que ela tinha era esta noite sem fim. Ela tropeçou, seus joelhos dobrando. Por um momento, ela desabou no pavimento frio. A chuva batia em seu rosto enquanto ela ofegou, agarrando a barriga desesperadamente. Ela se forçou a se levantar. Aqui não, sussurrou. Eu não posso desistir aqui. Suas forças eram escassas, mas sua vontade de proteger seu bebê a impulsionou para frente. Um raio partiu. Céu novamente, iluminando a estrada vazia à frente. E então, latindo, baixo, cruel e perto, Ana congelou, seu coração afundando no estômago. Ela se virou lentamente, através da névoa de chuva. Ela viu um cão vadio, com as costelas à mostra, os olhos brilhando de fome e raiva, os dentes à mostra, os lábios curvados para trás num gesto selvagem. Rosnar. Não, por favor, não, ela implorou, com a voz quase inaudível. O cachorro avançou. Ana gritou quando dentes afiados cravaram-se em sua perna. A dor percorreu seu corpo como fogo. Ela chutou fracamente, tentando se libertar. Ela mesma, mas o animal era implacável. Ela cambaleou para trás, batendo no meio-fio, seu corpo tremendo violentamente enquanto o cachorro rasgou sua pele. Finalmente, com um empurrão desesperado, ela se libertou. O cachorro rosnou e disparou para as sombras, deixando-a sangrando, soluçando, mal conseguindo ficar de pé. Sua visão turva. Mundo se inclinou. Ela pressionou a mão contra o ferimento que havia escapado entre os dedos. Os joelhos cederam novamente. Ela afundou no asfalto molhado, com o peito arfando, gotas de chuva, misturando-se com lágrimas. Seu último pensamento antes da escuridão se aproximar foi simples e assustador. É assim que termina para mim, meu bebê. A tempestade engoliu todos os sons. Mas dentro do peito de Ana só havia silêncio. Seu coração desacelerou. Fraco e irregular, como se até seu corpo tivesse desistido. Ela jaz esparramada no asfalto encharcado, sua camisola encharcada, colada ao seu corpo trêmulo. Seus lábios tremiam, sussurrando preces que só a chuva conseguia ouvir. Sua barriga se mexeu. O bebê chutando levemente como se implorasse pela sobrevivência. Ana pressionou uma mão fraca contra ele. Sua voz mal audível. Fique comigo, por favor. O gosto de chuva misturado com sangue em sua língua. E ela sentiu o mundo escurecer ao seu redor. A mordida do cachorro latejava impiedosamente. Sangue, misturando-se à água que corria pela rua. A dor se transformou em dormência. Ela tentou se levantar mais uma vez, mas... Meu bebê! A tempestade engoliu todos os sons. Mas dentro do peito de Ana só havia silêncio. Seu coração desacelerou. Fraco e irregular, como se até seu corpo tivesse desistido. Ela jaz esparramada no asfalto encharcado, sua camisola encharcada, colada ao seu corpo trêmulo. Seus lábios tremiam, sussurrando preces que só a chuva conseguia ouvir. Sua barriga se mexeu. O bebê chutando levemente como se implorasse pela sobrevivência.
Ana pressionou uma mão fraca contra ele. Sua voz mal audível. Fique comigo, por favor. O gosto de chuva misturado com sangue em sua língua. E ela sentiu o mundo escurecer ao seu redor. A mordida do cachorro latejava impiedosamente. Sangue. Misturando-se à água que corria pela rua. A dor se transformou em dormência. Ela tentou se levantar mais uma vez, mas seus membros se recusaram a obedecer. A tempestade havia roubado cada fragmento de suas forças. A estrada estava vazia, estendendo-se infinitamente em ambas as direções. Relâmpagos esculpiram rachaduras irregulares no céu, revelando apenas sombras e torrentes de chuva. Ninguém viria. Ela estava sozinha, descartada, esquecida. Suas pálpebras tremeu. Ela pensou em Mark, não no homem cruel que a expulsara, mas no garoto por quem ela se apaixonou. Seu risos, suas promessas de eternidade, a maneira gentil como ele segurava a mão dela. Essas memórias eram reais ou apenas ilusões às quais ela se agarrava desesperadamente. Lágrimas se misturavam à chuva. Porque eu não era o suficiente. Ela sussurrou para o vazio. A visão escureceu, o mundo ao seu redor desapareceu em um túnel cinza. E então faróis. A princípio, ela pensou que estava alucinando. Um par de luzes ofuscantes cortou a tempestade, aproximando-se, ficando mais brilhantes até iluminar seu corpo frágil caído no meio da estrada. O som dos pneus guinchando contra o pavimento molhado. Um preto lustroso. O Rolls-Royce parou, com seu cromo polido brilhando sob a chuva. O motor ronronava baixo, firme e potente, como uma fera esperando em silêncio. A porta do motorista se abriu com precisão deliberada. Uma figura alta saiu, protegido por um guarda-chuva escuro que parecia quase impermeável à tempestade. Sua silhueta irradiava autoridade, força e riqueza. Ele não era apenas mais um transeunte. Era alguém que comandava o mundo ao seu redor. A visão borrada de Ana. Seus olhos lutaram para focar, mas tudo o que ela conseguiu distinguir foi o brilho de sapatos de couro caros espirrando-no poças d'água enquanto ele se aproximava. Cada passo era calmo, controlado, como se até mesmo a tempestade curvou-se à sua vontade. Ele agachou-se ao lado dela. Pela primeira vez, Ana viu seu rosto. Traços marcantes emoldurados por determinação, olhos como aço, suavizados apenas pelo choque de ver sua condição. Ele não era um estranho para poder. Estava gravado em sua própria presença. No entanto, naquele momento, seu olhar continha algo diferente. Preocupação. Genuína. Preocupação. Senhorita, você pode me ouvir? Sua voz era profunda, autoritária, mas inesperadamente gentil. Ana tentou responder, mas apenas um suspiro fraco escapou de seus lábios. Seu mundo se inclinou novamente, desaparecendo nas sombras. Ela se sentiu sendo braços fortes a embalando como se ela não pesasse nada. O calor irradiava de seu abraço, uma sensação severa, em contraste com a tempestade congelante. Sua última lembrança antes de se render à inconsciência foi a voz dele. Baixa, mas resoluto. Aguente firme. Você está seguro agora. A primeira coisa que Ana notou foi o silêncio. Não o rugido da tempestade. Não o rosnado de um cachorro. Não o latido cruel da voz de Mark. Mas um profundo e constante. Quieto. Então veio o sinal sonoro. Lento, rítmico, reconfortante. Suas pálpebras. Abriu-se bruscamente. Uma luz suave se espalhou pelo quarto. Muito mais suave do que a violência da noite anterior. Ela piscou contra a brancura das paredes do hospital, o leve cheiro de antisséptico enchendo seu nariz. Naquele momento, o pânico tomou conta dela. Ela levou a mão à barriga, trêmula, desesperada. O alívio a invadiu ao sentir o leve chute. Seu bebê estava vivo. Lágrimas brotou em seus olhos. Obrigada. Ela sussurrou, agarrando a barriga como se fosse a joia mais preciosa do mundo. Mundo. Calma, disse uma voz gentil. Você passou pelo inferno, mas agora está seguro. Ana virou a cabeça. Na cadeira ao lado da cama estava sentado o homem da tempestade.
Mesmo sob a luz estéril do hospital, ele irradiava presença. Seu terno era impecavelmente cortado, de tecido escuro, caindo perfeitamente sobre seus ombros largos. Sua postura era composta, mas não havia como confundir o olhar vigilante. Preocupação nos olhos dele. Ela engoliu em seco, com a garganta seca. Você me encontrou? Eu encontrei. O olhar dele se suavizou, mas sua voz permaneceu firme e confiante. Você estava deitado no meio da estrada, quase inconsciente. Se, um minuto depois, ele deixou a frase pairar no ar, o final não dito, sombrio demais para ser dito. Ana abaixou a cabeça. Seus olhos, a vergonha queimando suas bochechas. Me desculpe. Devo ter sido um fardo. Pela primeira vez, a máscara do homem se abriu. Uma leve carranca repuxou seus lábios. Um fardo. Você estava lutando por sua vida, pela vida do seu filho. Isso não faz de você um fardo. Faz de você um ser extraordinário. Seu coração disparou. Ela não ouvia palavras de gentileza há tanto tempo que elas pareciam estranhas, quase dolorosas. Eu sou Alexander Steele, ele continuou. O nome soou em seus ouvidos, familiar mesmo através de sua exaustão. Steele, um dos homens mais ricos do país. Investidor bilionário, titã da mídia, um homem que poderia comandar mercados inteiros com uma única decisão. E ele tinha sido quem a carregou para fora da tempestade. Ana, ela sussurrou, dizendo seu nome como uma confissão. Ana Donovan. Seu olhar se aguçou um pouco, como se estivesse guardando o nome para mais tarde. Ele se inclinou para a frente. Ana, você não precisa. Explique esta noite. Descanse. Recupere-se. Você está seguro agora. Mas a segurança era algo frágil. Porque naquele exato momento, do outro lado da cidade, Mark estava sentado em uma cabine luxuosa em um bar sofisticado, com o braço em volta de Chloe. Ele riu, tomando um gole de sua bebida. Uísque, alheio à tempestade que sua crueldade havia desencadeado. Os olhos de Ana se fecharam novamente, a exaustão puxando. Debaixo dela, a última coisa que ela sentiu foi o olhar firme de Alexander observando-a, inflexível, protetor. Mas mesmo enquanto ela adormeceu, com perguntas fervilhando em seu coração. Quem era esse homem de verdade? E por que alguém gostaria dele? Se incomodar em salvar alguém como ela. Ela não tinha ideia de que a vida de Alexander Steele estava prestes a colidir com a dela de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. A cidade brilhava naquela noite, seu horizonte brilhando com promessas. Mas por dentro, um lounge exclusivo na cobertura, a atmosfera estava envenenada pela arrogância. Mark Donovan recostou-se em um sofá de couro. Cadeira, seu braço em volta de Chloe possessivamente. Ela estava radiante em um vestido de seda vermelha, sua risada alta e inebriante, projetado para atrair todos os olhares na sala. Mark ergueu sua taça de champanhe, sorrindo enquanto se embebia da atenção dos colegas. Para novos começos, declarou ele, com o tom transbordando de autossatisfação. Às vezes, é preciso se livrar do peso morto da vida para ascender mais alto. Risadas percorreram o grupo. Chloe se inclinou para ele, seus lábios roçando sua orelha. Estão todos nos observando. Você tem padaria próxima. Você não deveria comer comida de hospital o tempo todo, disse ele simplesmente, colocando-o ao lado da cama dela. Pão fresco, sopa, algo quente. Você precisa. Força. Ana piscou, assustada. Ninguém se importava com ela assim há meses. Você não. Tenho que fazer isso, interrompeu Alexander firmemente. Sim, eu fiz. Suas palavras eram firmes, quase final, como se recusasse qualquer argumento. Por um momento, Ana sentiu algo se agitar no fundo do seu peito. Um lampejo de segurança, de esperança. Ela o estudou cuidadosamente. Seus olhos carregavam um peso, não apenas de riqueza e poder, mas de segredos não revelados. Por que um bilionário se importaria com ela? Alexander sentou-se, cruzando as mãos. Diga-me, Ana, por que você estava lá sozinha na tempestade?
Sua garganta apertou. As memórias a atingiram. O empurrão, a porta batendo, a tempestade engolindo seu buraco. Ela hesitou, a dor a percorrendo, através de suas feições. Meu marido, ele não me queria mais. O silêncio preencheu a sala. O maxilar de Alexander se apertou, seus olhos escurecendo com algo perigoso, embora não direcionado a ela. Um homem que abandona a esposa naquele estado. Ele fez uma pausa, lutando para manter a compostura. Aquele não é um homem. Aquele é um covarde. Ana baixou o olhar, envergonhada, mas estranhamente confortada pela raiva dele. Em seu nome. Lá fora, a tempestade havia passado, mas outra tempestade estava se formando. Um que não seria feito de trovões e chuva, mas de verdade, traição e poder. E Ana não tinha ideia de que Mark, um brinde presunçoso a novos começos, estava prestes a sair pela culatra espetacularmente. Porque Alexander Steele já sabia quem era Mark. Donovan era, e ele nunca se esquecia de um homem que o contrariava. A noite caiu sobre a cidade. Mas para Ana, o descanso não chegou. Facilmente. Ela ficou acordada na cama do hospital, olhando para as placas do teto como se as respostas pudessem ser encontradas em seu frio. Simetria. O bip rítmico do monitor era sua única companhia. Cada som era o lembrete de que seu coração ainda batia. Seu filho ainda vivia. Mas sua mente se recusava a se aquietar. As palavras de Mark ecoavam em seu crânio. Você está nada além de peso morto. Não tenho utilidade para você. Eles repetiam implacavelmente, esculpindo feridas que nenhum médico poderia curar. Ela pressionou as mãos contra a barriga. Eu vou te proteger, sussurrou para o filho que ainda não nasceu. Mesmo que eu tenha. Não sobrou nada, você me terá. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. A porta abriu e Alexandre entrou. Sua presença imponente mesmo nas horas silenciosas da noite. Ele carregava uma bolsa de couro, pasta debaixo do braço, mas seus olhos procuraram os dela antes de qualquer coisa. Você está acordada? Observou ele. Você está em dor? Ana balançou a cabeça. Não é o tipo de dor que você pode tratar com remédios. Por um longo tempo. Momento. Alexander não disse nada. Ele simplesmente puxou a cadeira ao lado da cama dela e sentou-se. Seu silêncio pesado, mas não se sentia desconfortável. Finalmente, ele abriu a pasta e deslizou um documento sobre a bandeja. Ana franziu a testa. O que? Isto? Seu marido? Alexander disse secamente. Pesquisei o nome dele. Mark Donovan. Vendas corporativas, baixa gerência, histórico de dívidas de jogo, vários empréstimos não pagos. E ele fez uma pausa, com os olhos estreitando. Assuntos mais de um. Ana prendeu a respiração. A verdade escrita em preto e branco era pior do que ela imaginava. A traição queimava uma nova onda se espalhando por ela como veneno. Por quê? Você faria isso por mim? Ela sussurrou. Alexander se inclinou para a frente, seu olhar firme. Porque um homem como ele não merece destruí-lo, e porque não gosto de assuntos inacabados. Seu tom era cortante, mas por baixo disso havia uma corrente de algo mais profundo. Raiva não apenas de Mark, mas da crueldade de homens que pensavam que poderia descartar mulheres como Ana. Ana balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Você. Não entendo. Eu dei tudo a ele. Eu acreditei nele. Deixei meus estudos, meus amigos, minha família por ele. E isso é o que eu recebo. O maxilar de Alexander se apertou. Então talvez seja hora de você parar de perguntar o que você fez de errado e começar a se perguntar por que ele nunca foi digno de você em primeiro lugar. As palavras a perfuraram, não com dor, mas com uma estranha sensação de força que não sentia há anos. Por um breve momento, Ana se perguntou se isso. Cara, esse bilionário que a tirou do abismo, viu algo nela que ela mesma havia esquecido. Alexandre fechou a pasta e se levantou. Descanse. Você vai precisar de forças para o que vem a seguir. O que? Vem a seguir? Ana perguntou, com a voz trêmula. Ele se virou na porta, sua silhueta emoldurada pela luz fraca do hospital.
Luz. Sua resposta foi firme, quase arrepiante em sua certeza. Mark Donovan está prestes a aprender que algumas tempestades não podem ser evitadas. A boate pulsava com luzes neon e base estrondosa. Mark Donovan prosperou no caos. Um copo de uísque em seu mão e Chloe pendurada em seu colo como um acessório. Ela riu alto demais. Seu perfume estava denso no ar. Seus olhos brilhavam de triunfo enquanto ela sussurrava em seu ouvido. Você finalmente está livre dela. Chloe ronronou. Chega. Irritante. Sem mais peso te segurando. Só você. Eu e o futuro que você merece. Mark sorriu, se deleitando com a atenção das pessoas ao seu redor. Ana era fraca. Ela não pertencia ao meu mundo. Você pertence, Chloe. Você entende de ambição. Suas palavras ecoaram pela cabine, e os homens sentados ao lado riram em aprovação. Para eles, Wark era um homem. A ascensão, livrando-se do peso morto por um prêmio mais brilhante. Mas nenhum deles sabia o verdade, que suas finanças estavam desmoronando, que as dívidas estavam crescendo. Esta noite, sob as luzes ofuscantes, ele poderia fingir que era invencível. O que Mark não percebeu foi que em outro canto da cidade, alguém estava já desmantelando sua ilusão cuidadosamente construída. Dentro de seu escritório na cobertura, Alexander Steele estava sentado diante de uma parede de monitores brilhantes. A voz de um investigador particular ecoava pelo viva-voz. Rastreamos as contas de Donovan. Ele tem desviado dinheiro da empresa dele. Pequenas quantias no início, mas a situação aumentou. Se exposto, ele não perderá apenas o emprego. Ele poderá enfrentar acusações criminais. Os olhos de Alexander escureceram. Seu maxilar ficou rígido como pedra. Ótimo. Continue cavando. Quero todos os segredos sujos que ele tentou enterrar. Nenhum detalhe é pequeno demais. O investigador hesitou. Você quer que a gente informe a esposa? O olhar de Alexander se voltou para o relatório do hospital em sua mesa. O nome de Ana estava impresso. No topo. Sua voz suavizou-se ligeiramente, embora suas palavras permanecessem firmes. Ainda não. Ela sofreu o suficiente. Quando ela descobre a verdade, será nos termos dela, não nos dele. Enquanto isso, Ana sentou-se ao lado. A janela do hospital, as luzes da cidade brilhando como estrelas distantes. Seu reflexo no vidro parecia frágil, quase irreconhecível. Ela pressionou a mão contra a barriga e sussurrou. Ficaremos bem, não é? Sua mente vagou até Alexandre. A maneira como ele a carregou, a maneira como suas palavras. Mark, postando-a com a legenda. Nova vida, nova. Império. Os comentários inundaram, parabenizando-os, elogiando seu glamour. Mark engasgou com o brilho, levantando o copo mais alto. Mas quando os flashes estouraram e a música aumentou, nenhum deles notou uma figura ao longe. No final do clube, um dos homens de Alexander, observando, gravando, esperando. Por quê? Mark Donovan pensava que era intocável. Mas Alexander Steele estava prestes a provar que até mesmo a mais alta máscara de poder poderia ser arrancado. O hospital parecia menos uma gaiola agora. Ana havia trocado desespero por pequenos passos de recuperação. Todas as manhãs, ela se forçava a sentar-se ereta, a dar algumas voltas cuidadosas pela enfermaria, com as mãos acalmando a barriga inchada. As enfermeiras admiravam sua determinação, sussurrando que a maioria, mulheres em sua condição, teriam se quebrado. Mas Ana já estava quebrada e estava começando a se reconstruir. Quando Alexandre chegou, como sempre fazia, a energia na sala mudou. Ele nunca fez uma cena, nunca a inundou de pena. Em vez disso, ofereceu presentes. Sólido, inflexível, impossível de ignorar. Certa tarde, ele colocou uma pasta na bandeja e a deslizou em sua direção. O que é isso? Ela perguntou cautelosamente. Suas despesas médicas estão totalmente pagas, respondeu ele sem hesitar. Você não precisa se preocupar com o cheiro. Os olhos dela arregalou os olhos. Eu não consigo aceitar isso. Você já fez tanta coisa.
Alexander se aproximou, com o olhar firme. Ana, você quase morreu. Isso não é caridade. Considere isso um investimento em você, no seu futuro. Sua garganta se apertou. Não. Ninguém tinha falado que ela teria um futuro em anos, nem mesmo Mark. Ela baixou o olhar, piscando para afastar as lágrimas que não tinha. Queria que ele visse. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Império de Alexandre já estava em movimento. Em uma sala de reuniões com paredes de vidro, bem acima de Manhattan, ele estava diante de seus principais conselheiros. As telas atrás dele exibiam arquivos, fotografias, transações vinculadas a Mark Donovan. Este homem, Alexander começou, seu tom cortante, é pequeno, insignificante, mas suas ações têm consequências. Ele rouba, mente e descarta vidas como se não fossem nada. Isso acaba agora. Um conselheiro pigarreou. Devemos envolver as autoridades. Ainda não, respondeu Alexandre. Friamente. Quero que o mundo dele desmorone antes mesmo que a lei o toque. Ele verá tudo o que valoriza virar cinzas. Os conselheiros trocaram olhares. Já tinham visto Alexandre desmantelar rivais bilionários com menos fúria do que aquela. Quem quer que fosse. Mark Donovan, ele havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido tocada. De volta à sua cama de hospital, Ana tentou juntar os pensamentos. Ela não entendia os motivos de Alexandre. Por que um bilionário se envolveria? Seu pesadelo. Ela se virou para ele de repente. Por que eu? Ela perguntou, sua voz tremendo. Por que me salvar? Você poderia ter passado por mim naquela noite. Fingido que não viu. A expressão de Alexander mudou, bordas duras suavizando apenas por um instante. Porque eu sei o que significa ser deixado na tempestade, e por quê? Algumas pessoas valem a pena ser salvas. Suas palavras permaneceram no ar muito depois que ele partiu. O quarto, queimando em sua mente. Ela pressionou a mão no peito, dividida entre a descrença e o lampejo de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Enquanto isso, em uma boate lotada, Mark brindava com investidores, gabando-se de seu próximo grande empreendimento. Chloe beijou sua bochecha, tirando fotos para as redes sociais. Ele estava bêbado. Ilusão de vitória. Mas nas sombras, a armadilha de Alexandre já estava sendo armada. E logo, Mark Donovan descobriria que a tempestade que ele desencadeou sobre Ana não era nada comparada àquela que estava prestes a acontecer. Cair sobre ele. O hospital havia liberado Ana com instruções estritas. Descanse. Evitar o estresse. Proteger o bebê. Mas descansar era impossível quando sua vida estava em pedaços. Ela precisava documentos de seu antigo apartamento, registros de nascimento, roupas, suprimentos para bebês. Contra seu melhor julgamento, ela voltou. O saguão do arranha-céu ainda cheirava levemente as rosas da floricultura que entregava semanalmente para Chloe. Ana entrou silenciosamente, com o capuz abaixado. Rezou para que Mark não estivesse em casa. Tudo o que queria era um pouco de pertences, mas o destino foi cruel. Ao virar a esquina em direção ao elevador, risos ecoaram. Mark apareceu de braço dado com Chloe, ambos vestidos para os holofotes. Chloe usava um vestido dourado brilhante, vestido que grudava como fogo líquido enquanto o terno de Mark gritava excesso. Eles parou de repente ao ver Ana. Ora, ora, Mark disse lentamente, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Olha quem decidiu rastejar de volta. Ana congelou. Suas mãos instintivamente protegeram seu estômago. Não estou aqui por sua causa. Ela sussurrou. Só vim buscar algumas coisas. Chloe riu, estridente e cruel. Coisas. Querida, você não pertence mais a este lugar. Esta é a nossa casa agora. A voz de Mark ficou mais aguda, ecoando pelo saguão. Sabe como as pessoas te chamam agora? Um caso de caridade fracassado. Você não conseguia nem prender a atenção do seu marido. Agora você está desfilando grávida, esperando compaixão. As palavras atingiram como punhais. O peito de Ana apertou. Vergonha a inundando. Ela queria desaparecer, sumir nas paredes.
Mas o pior não era a crueldade dele. Era o público reunido. Moradores, funcionários estranhos pararam para assistir, sussurrando por trás das mãos. Ana. A garganta ardia de lágrimas. Ela recuou em direção à saída, segurando a barriga. Por favor, pare. Ela gritou. Mark deu um passo. Mais perto. Sua voz baixa, mas venenosa. Você não é nada, Ana. Nada sem mim. Um silêncio se instalou, anormal, pesado. E então outra voz cortou através dela como aço. Engraçado porque de onde estou, ela parece a única. Sem qualquer dignidade. Suspiros percorreram a multidão quando uma figura alta emergiu da entrada. Alexander Steele. O casaco sob medida pingava a água da chuva no chão de mármore, mas sua presença eclipsava todo o resto. Seus olhos se fixaram em Mark, afiado o suficiente para cortar vidro. Mark enrijeceu-se. O reconhecimento passou por seu rosto, o medo rapidamente se escondendo atrás da bravata. Senhor Steele, ele gaguejou, forçando um sorriso. Eu não percebi. Alexander levantou a mão, silenciando-o. Ele passou por Mark e Chloe, colocando-se ao lado de Ana com deliberada. Cuidado. Ele se curvou ligeiramente, sua voz mais suave enquanto falava com ela. Você está bem? Ana piscou, chocada. Por quê? Por que você está aqui? Ele não respondeu à pergunta dela. Em vez disso, voltou-se para Mark, com um tom mortalmente calmo. Você deveria. Tenha muito cuidado com a forma como fala com ela. O mundo tem um jeito de punir homens que confundem crueldade com força. A multidão fervilhava de sussurros. Chloe puxou a manga de Mark, o pânico brilhando em seus olhos. Mas Mark forçou uma risada, desesperado para manter o controle. Isso é entre mim e minha esposa, ele retrucou. Os olhos de Alexander se estreitaram. Não, Donovan. Você tornou isso público. E agora eu também farei isso. O saguão explodiu quando as câmeras se levantaram e os flashes dispararam. Mark não tinha ideia disso. Foi apenas o começo de sua queda. O saguão fervilhava com o zumbido baixo do escândalo. Telefones foram erguidos, gravando. Cada palavra, cada olhar. O chão escorregando sob seus pés. Ele forçou uma risada, mas soou oca. Senhor Steele, isso tudo é uma. Mal entendido. Minha esposa, ex-esposa. Chloe interrompeu bruscamente. Seu tom. Com desdém. Ela não pertence aqui. Alexander voltou seu olhar para Chloe e por um momento a jovem. Hesitou. Sua voz era comedida, mas cortante. Se você acha que zombar de uma mulher em sua condição lhe rende respeito, você está gravemente enganado. Tudo o que lhe rende é vergonha. A multidão irrompeu em murmúrios. Alguns até concordaram com a cabeça. Chloe ficou vermelha e apertou o braço de Mark com mais força. Mark estalou a voz. Afiado. Isso é problema meu, Steele. Fique fora disso. Mas Alexander não se mexeu. Em vez disso, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância até que Mark foi forçado a encará-lo. Seu negócio se tornou. É da conta de todos o momento em que você a humilhou em público. Não vou ficar parado enquanto você tira o poder de uma mulher. Dignidade para alimentar seu ego. O sorriso de Mark vacilou, sua confiança rachou. Ele virou-se para a multidão reunida, desesperado para salvar sua imagem. Ouçam todos, Ana está amargurada. Ela está tentando, para me fazer parecer mal. Mas o estrago já estava feito. Câmeras disparavam, sussurros. Aguçado em julgamento. Cada tentativa de difamar Ana só o fazia parecer mais cruel, mais mesquinho. Alexandre estendeu o braço, em direção a Ana, não com força, mas com uma segurança silenciosa. Venha, disse ele. Você não precisa ficar aqui nem mais um segundo. Ana hesitou, com o peito apertado de incerteza. Será que ela realmente conseguiria ir embora na frente de todos com esse homem, cuja vida parecia a galáxias de distância da dela? Mas então ela olhou nos olhos de Alexander. Eles não estavam cheios. Com pena. Eles estavam firmes, inabaláveis. Pela primeira vez, ela sentiu o que segurança poderia significar.
Ela colocou a mão trêmula na dele. Suspiros percorreram o saguão enquanto Alexander o guiava em direção à saída, protegendo-a das câmeras com seu corpo largo. Mark avançou, a fúria ardendo. Ana, você não pode se afastar de mim. Você vai se arrepender. Alexander parou na porta, sua voz ecoando como um trovão. Não, Donovan. O único que vai se arrepender esta noite é você. E quando a porta deslizou, fechado atrás deles, Mark percebeu tarde demais que seu império de mentiras tinha acabado de ser aberto sob o peso de uma escudo do bilionário. Pela manhã, a história estava em toda parte. Os meios de comunicação reproduziram imagens trêmulas do telefone. Confronto no saguão de Donovan. Manchetes gritavam nas telas digitais. Gerente corporativo repreende. Esposa grávida. Bilionário intervém. Hashtags viraram tendência em poucas horas. E o rosto de Mark estava estampado em todos os lugares. Feed social. Sua crueldade dissecada por estranhos que nem sabiam o nome de Ana. Monstro. Um tweet lido. Quem humilha uma mulher grávida assim? Outro disse. Alexander Steele é um herói. Mark fechou o laptop com força, com as veias saltando nas têmporas. Isso é ridículo. Eles não sabem a história toda. Chloe sentou-se no sofá, olhando o celular com os olhos arregalados. Não importa. As pessoas acreditam no que veem. E o que viram foi você gritando com uma mulher carregando seu filho enquanto Steele avançou como um cavaleiro. Mark praguejou, andando de um lado para o outro na sala. Seu telefone. Zumbiam sem parar. Ligações do seu chefe, de investidores, de amigos que agora se distanciavam. O escândalo não era só fofoca. Era fogo, espalhando-se mais rápido do que ele conseguia apagá-lo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana estava sentada no banco de trás de um carro elegante, silencioso enquanto deslizava pelo trânsito. Alexander sentou-se ao lado dela, com uma postura impecável, sua atenção fixada no telefone até que ele notou o olhar dela. Você está quieta? Ele disse gentilmente. Ela assentiu, com as mãos cruzadas sobre a barriga. Eu nunca apareci no noticiário antes. Eu nem. Sabe como se sentir? Alexander fechou o telefone e se virou totalmente para ela. Não perca um segundo se preocupando com o que eles dizem. O que importa é que a verdade veio à tona e agora você não é mais invisível. A palavra a atingiu. Invisível. Era exatamente assim que ela se sentia há anos. O carro parou em frente a um arranha-céu que raspava as nuvens. Estilo global, a joia da coroa do Império de Alexandre. Suas paredes de vidro brilhavam como obsidiana polida, uma monumento ao poder e à influência. Ana prendeu a respiração enquanto observava. Por que estamos aqui? Perguntou ela, nervosa. Alexandre saiu primeiro e depois ofereceu-lhe a mão. Porque você precisa ver que existem mundos além do em que ele te prendeu. Dentro do lobby da Steel Global havia catedral do luxo moderno. Pisos de mármore, lustres de cristal, uma sinfonia de precisão. Funcionários internos elegantes. Pararam para cumprimentar o chefe, com os olhos piscando curiosamente para a mulher ao seu lado. Ana se encolheu sob a atenção, mas a mão firme de Alexandre a guiou para frente. Ande ereta, murmurou ele. Eles respeitam a força, e se você sabe, ou não, você tem mais do que a maioria. Por um breve momento, ela andou mais ereta. Seus ombros se endireitando como se suas palavras tivessem dado à sua espinha dorsal de aço. De volta ao seu apartamento, Mark jogou o seu telefone contra a parede. Quebrando-o, Chloe se encolheu. Mark, você está acabado. Se o Steele continuar assim, ele vai te esmagar sem levantar um dedo. Os olhos do Mark ardiam em desespero. Então farei Ana pagar. Se ela acha que pode me humilhar com ele, ela tem outro coisa chegando. Mas o que Mark não sabia era que Alexander Steele tinha acabado de. Começou a apertar a rede ao redor dele, e Ana estava prestes a entrar em um mundo onde sua voz finalmente importaria. Ana nunca imaginou estar dentro de uma sala de reuniões no alto da cidade. As janelas do chão ao teto se estendiam. Através do horizonte,
oferecendo uma vista que a fazia sentir-se pequena e infinita ao mesmo tempo. Ela envolveu os braços protetoramente, em volta da barriga, sem saber o que fazer consigo mesma em um lugar tão poderoso. Alexander se movia com facilidade, um homem, perfeitamente em casa entre torres de vidro e acordos sussurrados. Ele a guiou em direção à longa mesa de mogno, sua voz calma, mas firme. Sente-se. É aqui que as decisões são tomadas, onde as vozes importam. Sua testa. Franziu a testa. Eu não pertenço a este lugar. Seu olhar se fixou no dela. É aí que você se engana. Mulheres como você. Mulheres que suportaram tempestades e ainda estão de pé, onde deveriam estar. Você acha? Ana piscou surpresa. Quer minha opinião? Sim, ele disse simplesmente. Você viveu o que esses programas pretendem abordar. Isso dá valor à sua voz. A minha pode. Nunca segure. Ela hesitou, então começou a falar lentamente. Seus pensamentos estavam hesitante no início, mas logo se tornou mais firme, mais claro. Alexandre ouviu, não com a indulgência de um homem, fazendo-lhe a vontade, mas com o respeito de alguém que absorve a verdade. Quando ela finalmente se calou, envergonhada, ele recostou-se na cadeira. Você tem uma percepção que falta a toda a minha equipe. Nunca mais subestime isso. O peito dela inchou com algo que ela não sentia há anos. Orgulho. Enquanto isso, o orgulho de Mark estava em cinzas. Seu escritório havia se transformado. Frio. Colegas cochichando pelas costas. Os investidores evitavam suas ligações. O olhar que ele captou estava carregado de julgamento. O escândalo ainda queimava a mídia como um incêndio. No privacidade de seu apartamento, ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Chloe sentou-se de pernas cruzadas na cama, folheando suas. Alexander Steele está fazendo você parecer uma piada, disse ela sem rodeios. Você é notícia de ontem. Os dentes de Mark. Cerrado. Então vou inverter a história. Se Steele quiser bancar o Salvador, tudo bem. Mas eu conheço Ana melhor do que ninguém. Eu a conheço. Fraquezas. Vou arrastá-la para baixo antes que ela aprenda a se sustentar sozinha. Chloe sorriu, intrigado. E como você planeja fazer isso? Seus olhos brilharam com malícia. Lembrando-a de que, não importa o que aconteça, ela sempre estará ligada a mim legalmente, financeiramente e emocionalmente. Steele não pode apagar isso. De volta ao arranha-céu, Alexander acompanhou Ana até o elevador. Quando a porta se fechou, ele se inclinou para mais perto. Sua voz mais baixa, íntima. Você tem uma escolha agora, Ana. Você pode deixá-lo continuar definindo você. Ou você pode decidir quem você realmente são. Seus reflexos a encaravam nas portas de aço polido, olhos mais suaves, mas mais firmes do que antes. Parou. Primeira vez, ela se perguntou se conseguiria, mas nenhum dos dois sabia que Mark Donovan já estava preparando sua próxima golpe, um golpe direcionado diretamente à sua frágil esperança. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som do celular vibrando na mesa de cabeceira. Ela não o usava muito desde a tempestade. A maior parte dela. As mensagens eram de números que ela não queria mais ver. Mas a tela brilhou com algo diferente. Um e-mail de um escritório de advocacia. Seu estômago embrulhou enquanto lia. Aviso de processo. Custódia. Petição. Seu sangue gelou. Mark tentava pegar seu filho. Suas mãos tremiam enquanto ela lia mais. Petição a acusava de ser inapta, alegando que ela não tinha estabilidade financeira, nem residência permanente, e um padrão de instabilidade emocional. Mentiras entrelaçadas com ameaças legais. Sua visão turva com lágrimas. Não, ela sussurrou, apertando mão protetoramente em sua barriga. Ele não pode tirar você de mim. A porta se abriu e Alexander entrou, fresco em um escuro terno. Ele congelou quando viu o rosto pálido dela. O que aconteceu? Ela lhe entregou telefone com as mãos trêmulas. Ele leu em silêncio, com o maxilar tenso a cada linha. Quando terminou, seus olhos
ardendo em fúria controlada. Donovan acha que pode usar a lei como arma contra você, disse Alexander, em voz baixa. Perigoso. Ele está cometendo o erro grave. As lágrimas de Anna transbordaram. Ele está certo. Sobre algumas coisas. Eu não tenho emprego. Eu não tenho casa. E se o tribunal acreditar nele? Alexander agachou-se ao lado. Ela, pegando suas mãos trêmulas nas dele. Escute-me. Ele tem dinheiro, mas eu tenho poder. Há uma diferença, e eu prometo a você, Anna, que você não perderá seu filho. A certeza em sua voz acalmou seu coração, mesmo com o medo se apoderando de sua mente. Do outro lado da cidade, Mark recostou-se na cadeira do escritório de advocacia, com uma satisfação presunçosa se espalhando por seu rosto. Chloe empoleirou-se na beira da mesa, passando os dedos pelos cabelos dele. Isso vai acabar com ela. Mark se gabou. Os tribunais não vão. Do lado de uma mulher sem teto e desempregada carregando uma criança. Vou pintá-la como instável, e a criança será minha. O aço não pode protegê-la da verdade. Chloe sorriu. E uma vez que você tenha custódia, e depois? Os olhos de Mark brilharam de malícia. Então Anna voltará rastejando. Ela implorará por que não. Uma mãe pode viver sem o filho. E quando isso acontecer, vou lembrá-la de quem realmente controla o seu destino. Mas Mark subestimou o homem que agora estava ao lado de Anna. Naquela tarde, Alexander convocou sua equipe jurídica para o último andar da Steel Global. A sala estava cheia de advogados perspicazes, cada um com décadas de vitórias em tribunais. Anna sentou-se em silêncio na beira da mesa, impressionada pela força da multidão. Alexander estava na cabeceira da sala. Mark Donovan pediu a custódia. Ele acredita que Anna não tem defesa. Ele está errado. Quero que este caso seja desfeito antes mesmo de chegar a julgamento. Exporá suas dívidas, sua infidelidade, sua má conduta no trabalho. Não deixe pedra sobre pedra. Anna olhou para ele, atordoada. Você faz tudo isso por mim? Alexander conheceu seu olhar inabalável. Não, Anna, para você e seu filho. Porque ninguém deveria sofrer nas mãos de um homem que confunde crueldade com força. E quando os advogados abriram seus arquivos, Anna percebeu algo chocante. O primeiro ataque de Mark apenas despertou uma guerra que ele estava destinado a perder. A conferência. O quarto cheirava a tinta fresca e determinação de aço. Anna sentou-se na extremidade da longa mesa polida, com as mãos cruzadas protetoramente sobre a barriga. À sua frente, a equipe de advogados de Alexander. Espalhar documentos como armas, evidências, registros financeiros, fotografias. Cada página era uma peça do quebra-cabeça que poderia desmantelar as mentiras de Mark Donovan. Alexander estava de pé à frente do mesa, sua presença dominando a sala. Mark acredita que pode convencer o tribunal de que Anna é inapta, disse ele, com a voz comedido, mas afiado. Ele está contando com o silêncio dela, com o medo dela. Mas o silêncio acabou. O medo acabou. Anna olhou para baixo, sua voz quase inaudível. Eu não sei. Se eu puder enfrentá-lo no tribunal, ele vai distorcer tudo como sempre faz. Alexander se inclinou para a frente. Seu olhar firme, inabalável. Anna, me escute. Você já enfrentou a pior noite da sua vida e sobreviveu. Você suportou tempestades, humilhação, abandono. Enfrentá-lo no tribunal não será nada comparado a isso. E você não o enfrentará sozinha. Não. Nunca mais. Suas palavras atingiram profundamente, queimando seu coração frágil como fogo contra gelo. Pela primeira vez, ela assentiu, endireitando os ombros com uma força que ela não sabia que ainda possuía. Enquanto isso, o mundo de Mark começou para quebrar. Em seu escritório, as persianas estavam fechadas, sua mesa cheia de copos vazios. Chloe rolava em seu telefone. O advogado expôs a estratégia. Vamos contestar a petição de custódia com evidências das mortes do Sr. Donovan. Má conduta. Seu histórico de jogo por si só o torna instável. Adicione o desfalque.
e o tribunal nem sequer o considera um tutor adequado. Ana prendeu a respiração. Você tem provas? Alexander assentiu uma vez. Nós temos mais do que provas. Temos um caso que o destruirá. Mesmo assim, o coração de Ana se contraiu. Ele é o pai da minha criança. E se o tribunal ainda o considerar necessário? O maxilar de Alexandre se contraiu. Ele se aproximou, abaixando a voz dele para que só ela pudesse ouvir. Então eu os lembrarei do que é realmente necessário. Um lar seguro e amoroso. E Mark Donovan. Não posso fornecer isso. Seus olhos encontraram os dele. Por um breve momento, o caos desapareceu. Ela se sentiu ancorada, estabilizada por sua certeza. Mas fora daqueles muros, Mark afiava suas facas, tramando nas sombras. E conforme a data do julgamento se aproximava, todos sabiam que não era apenas uma batalha pela custódia. Era uma guerra. E apenas uma. Lado sairia inteiro. O tribunal fervilhava de expectativa, os repórteres ocupando as últimas filas, seus canetas prontas para capturar cada detalhe do escândalo que se apoderou da cidade. Na frente, Ana sentou-se rigidamente ao lado. Os advogados de Alexander, com as mãos trêmulas no colo. Ela podia sentir os olhos queimando nela, alguns curiosos, alguns críticos. Do outro lado do corredor, Mark recostava-se confortavelmente na cadeira, arrogância transbordando de cada gesto. Ele ajustou a gravata de seda, exibindo um sorriso maroto para as câmeras. Chloe estava sentada atrás dele, com os lábios pintados de vermelho sangue. Um sorriso irônico se formando nos cantos. Para eles, aquilo era apenas mais um palco. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio. Documentos embaralhados, vozes diminuíram. O processo começou. O advogado de Mark foi o primeiro a falar. Meritíssimo, disse ele, voz transbordando desdém polido. Este caso é simples. Meu cliente, o Sr. Donovan, busca a custódia de seu filho ainda não nascido. Criança porque a mãe. Ele gesticulou em direção a Ana com um gesto teatral. É instável. Ela não tem emprego, nem estabilidade, residência e um histórico de fragilidade emocional. Ela não pode sustentar uma criança. As palavras perfuraram Ana como facas. Sua garganta se apertou, seu corpo tremia de vergonha. A voz do advogado ficou mais áspera. Além disso, testemunhas. Testemunhará que a senhora Donovan demonstrou comportamento errático, incluindo vagar pelas ruas tarde da noite, colocando em perigo a si mesma e seu filho ainda não nascido. Ana ofegou, as lágrimas picando-a. Olhos. Ele estava transformando a noite da tempestade em uma arma. Mark sorriu para a reação dela, inclinando-se para trás como se o caso já estava ganho. Chloe sussurrou algo em seu ouvido e ele riu. Ana nunca imaginou estar dentro de uma sala de reuniões no alto da cidade. As janelas do chão ao teto se estendiam, através do horizonte, oferecendo uma vista que a fazia sentir-se pequena e infinita ao mesmo tempo. Ela envolveu os braços protetoramente, em volta de sua barriga. Sem saber o que fazer consigo mesma em um lugar tão poderoso, Alexander se moveu com facilidade. Um homem, perfeitamente à vontade entre torres de vidro e acordos sussurrados. Ele a guiou em direção à longa mesa de mogno. Sua voz era calma, mas firme. Sente-se. É aqui que as decisões são tomadas, onde as vozes importam. Sua testa. Franziu a testa. Eu não pertenço a este lugar. Seu olhar se fixou no dela. É aí que você se engana. Mulheres como você. Mulheres que têm. Suportou tempestades e ainda está de pé. Pertence a todos os lugares. Você já ouviu o contrário por muito tempo. Suas palavras enviaram uma. Arrepios a percorreram. Ela se sentou na cadeira, sentindo seu peso, seu simbolismo. Pela primeira vez, ela não era apenas uma sombra na vida de outra pessoa. Ela estava sentada em um lugar onde o futuro era moldado. Uma jovem assistente entrou, colocando uma pasta diante de Ana. Dentro havia documentos relacionados à Fundação de Caridade da Steel Global, programas para mães solteiras, iniciativas de moradia, bolsas de estudo. Alexander explicou cada um com precisão,
Então perguntou: o que você acha? Ana piscou surpresa. Quer minha opinião? Sim, ele disse simplesmente. Você viveu o que esses programas são destinados a abordar. Isso dá à sua voz um valor que a minha jamais poderá ter. Ela hesitou. Então começou a falar lentamente. Seus pensamentos eram hesitantes no início, mas logo se tornaram mais estáveis e claros. Alexandre ouviu, não como a indulgência de um homem que a agradava, mas com o respeito de alguém que absorvia a verdade. Quando ela finalmente se calou, envergonhado, ele se recostou na cadeira. Você tem uma percepção que falta a toda a minha equipe. Nunca subestime isso. De novo, seu peito se encheu com algo que ela não sentia há anos. Orgulho. Enquanto isso, o orgulho de Mark estava em ruínas. Seu escritório havia esfriado. Colegas, sussurrando pelas costas. Os investidores evitavam suas ligações. Cada olhar que ele recebia era carregado de julgamento. O escândalo ainda queimava a mídia como um incêndio. Na privacidade de seu apartamento, ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Chloe sentou-se de pernas cruzadas na cama, mexendo no celular. Alexander Steele está fazendo você parecer uma piada. Ela disse sem rodeios. Você é notícia de ontem. Os dentes de Mark cerraram. Então eu vou inverter a história. Se Steele quer bancar o Salvador, tudo bem. Mas eu conheço Ana melhor do que ninguém. Conheço as fraquezas dela. Eu vou arrastá-la para baixo antes que ela aprenda a ficar de pé sozinha. Chloe sorriu, intrigada. E como você planeja fazer isso? Os olhos brilharam com malícia ao lembrá-la de que não importa o que aconteça, ela sempre estará ligada a mim legalmente, financeiramente, emocionalmente. Ainda não consigo apagar isso. De volta ao arranha-céu, Alexander acompanhou Ana até o elevador. Como a porta se fechou, ele se aproximou, a voz mais baixa, íntima. Você tem uma escolha agora, Ana. Pode deixá-lo continuar definindo você, ou você pode decidir quem você realmente é. Seus reflexos a encaravam nas portas de aço polido, olhos mais suaves, mas mais firme do que antes. Pela primeira vez, ela se perguntou se conseguiria, mas nenhum dos dois sabia que Mark Donovan já preparava o próximo golpe. Um golpe direcionado diretamente à sua frágil esperança. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som do celular vibrando no criado mudo. Ela não o usava muito desde a tempestade. A maioria das mensagens era de números que ela não queria mais ver. Mas a tela. Donovan merece proteção, não perseguição. O olhar da juíza endureceu enquanto ela examinava os documentos. A sala parecia inclinar-se para Ana agora, a maré mudando a seu favor. Ana ficou paralisada, atordoada pela ferocidade da defesa de Alexandre. Pela primeira vez, ela não se sentia presa no jogo de Marcos. Ela se sentia defendida. Ela se sentiu vista. Mas quando o martelo bateu para encerrar o dia, Mark, o brilho cortava a sala como uma lâmina. Ele já havia perdido o controle uma vez, mas ainda não tinha terminado. Nem de longe. Mark saiu furioso do tribunal, com o rosto contorcido de raiva. Câmeras dispararam enquanto repórteres se aglomeravam, perguntas disparando como: balas. Senhor Donovan, como o senhor responde às alegações de peculato? O senhor nega, apostando com dinheiro da empresa. É verdade que você abandonou sua esposa grávida durante uma tempestade. Cada pergunta era uma faca, cortando ainda mais a imagem polida que ele outrora ostentara. Chloe puxou seu braço, sibilando entre dentes cerrados. Sorria, Mark. Haja como se estivesse no controle. Mas Mark não conseguia sorrir. Seu maxilar travou. Seus olhos escuros. Ele empurrou os repórteres, murmurando maldições baixinho. Quando finalmente chegaram ao carro, ele bateu a porta com tanta força que a moldura chacoalhou. Isso não acabou, ele cuspiu, agarrando o volante até que os nós dos dedos ficaram brancos. Steele acha que pode me humilhar. Vou queimá-lo e arrastar Ana com ele. Chloe se mexeu. Inquieto, olhos mascarados se estreitando. Mark, você está perdendo. Talvez seja hora de não. Você ousa. Ele retrucou.
Você queria que eu fosse embora, Ana? Você queria esta vida? Bem, agora você está nela, e eu não vou cair. Sozinha. Do outro lado da cidade, Ana entrou no silêncio do salão privado da Steel Global. O piso de mármore brilhava sob a luz suave, um forte contraste com o caos que ela acabará de enfrentar. Ela afundou em cadeira de couro, com as mãos trêmulas. Alexander entrou momentos depois, com uma expressão indecifrável, embora seus olhos amoleceu quando encontraram o dela. Você se saiu bem hoje, disse ele. Ana soltou uma risada amarga. Eu não disse uma palavra. Você fez tudo. Você se manteve firme, ele corrigiu. Isso exige mais força do que você imagina. Ela ergueu o olhar. Estudando? Por que você está fazendo isso por mim? Você poderia ter ido embora depois daquela noite, mas não o fez. Alexander hesitou, com o maxilar tenso. Por um momento, pareceu lutar com uma resposta. Finalmente, falou baixinho. Porque eu sei o que significa ser traído por alguém em quem você confia, e porque eu vejo uma mulher que vale a pena lutar. Pois, mesmo que ela mesma ainda não perceba, seu coração disparou no peito. Ninguém havia falado com ela daquele jeito em anos. Ela desviou o olhar rapidamente, piscando para conter as lágrimas. Mark sempre me disse que eu era nada sem ele. Às vezes ainda acredito. Alexander se aproximou, a voz baixa e firme. Ana, homens como Mark prosperam em fazer os outros pequenos. Mas você é mais do que as mentiras dele. Você é mais do que sua crueldade. Um dia, em breve, você acreditará nisso. Seus lábios se separaram. 1000 palavras não ditas ficaram presas em sua garganta. Ela sentiu calor na presença dele. Uma segurança que ela não conhecia há anos. Nesse momento, o telefone de Alexander vibrou. Ele respondeu, sua voz endurecendo instantaneamente. O que foi? Ele ouviu, sua expressão escurecendo. Continue observando. Não deixe. Tire-o da sua vista. Ele encerrou a ligação e encontrou os olhos preocupados de Ana. Wark está desesperado, disse Alexander. Sombriamente. E homens desesperados são perigosos. O pulso de Ana acelerou porque, em algum lugar lá no fundo, ela sabia. Mark ainda não tinha terminado com ela. Seu próximo passo poderia custar tudo. Mark, sentado na penumbra de seu apartamento, sombras rastejando pelas paredes. Wark fedia uísque e fracasso. Chloe estava deitada no sofá, mexendo no celular, com uma expressão amarga. Você é uma piada online, ela murmurou sem hesitar, olhando para cima. Cada blog, cada feed, é tudo sobre como você gritou com sua esposa grávida. Steaus te pintou como uma vilão, e o mundo acredita nele. A mão de Mark apertou o copo até que ele se estilhaçou, o uísque pingando entre os dedos. Chega, rugiu ele. Não vou deixar que ele me destrua. Eu construí tudo o que tenho e vou levá-lo de volta. Steel não sabe com quem está lidando. Chloe arqueou uma sobrancelha. Então prove. Faça alguma coisa ou admita que você perdido. A zombaria dela acendeu algo perigoso nele. Mark pegou o telefone e discou um número que não conhecia. Tocado em anos. Uma voz rouca respondeu. Preciso de um favor, disse Mark. Friamente. Informações sobre aço. Qualquer coisa que eu possa usar, e se custar dinheiro, eu vou encontrá-lo. Ele desligou, sua mente zumbindo com uma energia imprudente. Se os tribunais não lhe dessem a vitória, então ele encontrar outra maneira, legal ou não. Enquanto isso, Ana caminhava pelos corredores silenciosos da Steel Global com Alexander. Ao seu lado, o peso do tribunal ainda persistia, mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez, ela não estava apenas reagindo à crueldade de Mark. Ela estava começando a reagir. Alexander a guiou para uma pequena sala de conferências onde os diretores da sua instituição de caridade estavam reunidos. Papéis espalhados pela mesa. Planos para projetos habitacionais. E programas de apoio médico. Ana, disse Alexander, com um tom autoritário, mas encorajador. Quero que você se sente com elas.
Compartilhe sua perspectiva. Você viveu o que essas mulheres vivem. Elas precisam. Sua voz. O coração dela batia forte. Eu não sou qualificada. É mesmo. Ele interrompeu com firmeza. Sua história tem peso. Nunca duvide dela. Ela sentou-se, com as mãos trêmulas no início, mas, à medida que a discussão se desenrolava, ela se viu falando mais. Ideias. Fluiu. Como os abrigos poderiam oferecer cuidados infantis, como a formação profissional poderia capacitar as mulheres a se manterem independentes. Os diretores ouviram, concordando e anotando. Ao final da reunião, aplaudiram sua contribuição. Ana piscou, atordoada. Durante anos, ela foi silenciada, rejeitada, e agora, nesta sala, as pessoas respeitavam suas palavras. Como-a? Os diretores saíram, mas Alexandre permaneceu. Ele se encostou na mesa, observando-a com uma expressão indecifrável. Veja, ele disse suavemente. Você é mais forte que o Io. A coletiva de imprensa deveria ser o retorno do Mark. Ele alugou um salão de baile em um hotel no centro da cidade, encheu-o de repórteres e prometeu um evento revelador da verdade. Chloe estava em seu lado, pingando joias de grife como se quisesse convencer as câmeras de que tudo estava bem. Mark ajustou o microfone, seu sorriso forçado se estendendo como vidro quebradiço. Obrigado a todos por terem vindo, ele começou. Houve muita desinformação sobre mim, meu casamento e meu futuro como pai. Esta noite, estou aqui para esclarecer as coisas. Ana assistiu à transmissão ao vivo do lounge da Steel Global com o estômago embrulhado. Alexander sentou-se ao lado dela, com o maxilar tenso, os olhos fixos na tela. Mark continuou, a voz subindo com um tom falso. Convicção. Minha esposa, Ana Donovan, é instável. Ela foi manipulada por... As palmas das mãos estavam escorregadias de suor, o coração batia forte contra as costelas, a respiração ofegante. Eu não consigo fazer isso. Ela sussurrou. Alexander apareceu ao lado dela, calmo como sempre, com uma presença firme. Sim, você pode. Isso não é mais sobre ele. Isso é sobre você, sua verdade, o futuro do seu filho. Olhos nos olhos, Ana. Faça-os ver você. Seus joelhos tremeram, mas algo em sua voz a acalmou. Ela assentiu. Quando ela subiu no palco, uma onda percorreu a multidão. Repórteres sussurravam. Flashes estalavam. Pela primeira vez, Ana não era a silenciosa mulher ao fundo. Ela era a história. Ela ajustou o microfone. Sua voz, tremendo no início. Meu nome é Ana Donovan. O quarto ficou em silêncio. Durante anos, vivi em silêncio. Acreditei nas mentiras. Disseram sobre mim que eu era fraca, inútil, nada sem meu marido. Desisti dos meus sonhos, da minha carreira, da minha voz. E quando eu estava grávida de 6 meses, fui jogada na rua durante uma tempestade. Suspiros ecoaram. Ana se firmou, sua voz ganhando força. Naquela noite, pensei que minha vida tinha acabado. Mas não. Eu sobrevivi. E estou aqui hoje, não por causa de Mark Donovan, mas apesar dele. Não vou deixar que sua crueldade me defina. Não vou deixar que suas mentiras roubem minha criança. A sala explodiu em flashes, repórteres rabiscando freneticamente. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela continuou. Eu sei como é ser descartado, ouvir que você não é nada, acreditar nisso. Mas estou aqui para dizer a todos. Mulher que foi silenciada, você não é nada. Você é mais do que as mentiras deles. E eu lutarei com tudo o que tenho para proteger meu filho e minha dignidade. Aplausos irromperam. Espontâneos, genuínos. Ana piscou, atordoada. Parou. Pela primeira vez, o mundo não estava zombando dela. Estava ouvindo. Atrás da cortina, Alexandre observava, orgulhoso, piscando em seus olhos. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava ascendendo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mark. A televisão berrava com o discurso de Ana. Seu rosto ficou vermelho quando ele jogou o controle remoto na tela, quebrando-a. Chloe sentou-se num canto,
mexendo no celular, com uma expressão sombria. Estão te chamando de monstro, ela disse. Murmurou. Ana está se tornando um símbolo de resiliência. Roubos a tornavam intocável. Mark se virou para ela. Não ouse dizer que ela não é nada. Ela. Mas mesmo quando ele enfureceu-se, as paredes fecharam-se. O seu chefe suspendeu. Os credores exigiram reembolso. Antigos aliados cortaram laços. Seu império de arrogância estava desmoronando. Por tijolo. E agora a mulher que ele tentará destruir estava mais alta do que nunca. Anna Donovan havia encontrado sua voz. E o silêncio de Mark estava prestes a se tornar permanente. Mark Donovan chegou ao tribunal para o que ele acreditava que seria seu redenção. Ele entrou desfilando pelas portas, terno pressionado no queixo, tentando ignorar os repórteres gritando perguntas sobre jogos de azar, peculato e abuso. Chloe o seguiu, com o rosto pálido. O brilho em seus olhos se foi. O peso do colapso dele pesava sobre seus ombros. Lá dentro, o ar estava denso. Com tensão, Ana sentou-se calmamente ao lado dos advogados de Alexander, com as mãos apoiadas nos ombros. Barriga inchada. Ela parecia calma. Não a mulher destruída que Mark esperava encontrar, mas alguém firme e resoluta. Alexander sentou-se. Logo atrás dela, uma fortaleza silenciosa, com olhar penetrante e sem pescar. O juiz entrou e o processo começou. Mark, o advogado, tropeçou nos argumentos, tentando retratá-lo como uma vítima da influência de Alexandre. Mas as evidências falavam mais alto que palavras. Registros bancários, recibos de apostas, memorandos de empresas. Peça por peça, suas mentiras foram desvendadas. Então veio o depoimento. Testemunhas de seu escritório. Detalhou o dinheiro desaparecido das contas. Um vizinho descreveu a noite em que empurrou Ana para dentro da tempestade. Mesmo. Chloe, sob juramento, hesitou. Sua voz falhou quando ela admitiu. Sim, Mark contou. Ele me disse que queria se livrar dela. Disse que Ana não era nada. O tribunal explodiu em suspiros. Mark lançou a Chloe um olhar de pura veneno, mas era tarde demais. Sua máscara cuidadosamente construída havia se estilhaçado. Quando chegou a vez de Ana, ela levantou-se lentamente, firmando-se. A sala ficou em silêncio. Ela falou claramente, sua voz carregando para todos os cantos. Não estou aqui para punir Mark Donovan. Estou aqui para proteger meu filho. Um homem que joga mentiras e abandona a família não pode reivindicar ser pai. Meu bebê merece coisa melhor. O silêncio se seguiu, pesado, inegável. O golpe de martelo do juiz. A custódia foi concedida a Anna Donovan. O caso foi arquivado. Mark desabou em seu cadeira, o rosto sem cor. Ele havia perdido o filho, a reputação, o futuro. Repórteres o cercaram enquanto ele tropeçava. Fora do tribunal. Câmeras disparando perguntas voando como punhais. Seu império era cinzas. Ana, enquanto isso, pesou. Para a luz do sol. Câmeras a cercaram. Mas desta vez ela não se encolheu. Ela manteve a cabeça erguida, Alexander ao seu lado. Pela primeira vez, ela se sentiu livre. Mais tarde, no silêncio da casa de Alexandre. Cobertura, ela estava parada perto da janela com vista para a cidade. O horizonte brilhava, repleto de possibilidades. Alexandre se aproximou, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Você lutou com elegância hoje, disse ele suavemente. Ela virou-se, com os olhos brilhando. Eu não fiz isso sozinha. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. Então Alexander pronunciou as palavras que ele havia reprimido por semanas. Ana, você merece mais do que sobreviver. Você merece ser amada. Se você me deixar, eu gostaria de te dar isso. Ela prendeu a respiração, as lágrimas brotando. Ela colocou a mão sobre a dele. Depois, tudo. Eu não achava que a felicidade fosse possível novamente. Mas com você, talvez seja. Ele se inclinou, pressionando seu testa suavemente na dela, uma promessa não dita, mas compreendida. Lá fora, a cidade seguiu em frente.
Mas naquele momento, o tempo parou. A mulher que havia sido lançada na tempestade agora estava no calor do amor, seu futuro seguro. Enquanto Mark Donovan caía em desgraça, Ana encontrou seu novo amanhecer nos braços de um bilionário que a via não como um fardo, mas como tudo. Então, meus queridos amigos, é assim que nossa história termina. Se vocês estão ainda aqui até agora, algo na jornada de Ana deve ter tocado seu coração de uma forma especial. A vida nos ensina. Assim como disse o estoico, o obstáculo é o caminho. Dor, traição, tempestades, eles pode nos quebrar ou nos moldar. Ana escolheu se levantar e nós também podemos. Se a história dela comoveu você, por favor curta, compartilhe e inscreva-se porque a cura começa quando nos posicionamos.